Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã nos colocamos diante de Ti. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra pode nos mudar, a Tua palavra pode nos edificar. Ó Senhor Jesus, por isso fala com cada um de nós. O Senhor conhece a nossa situação, o Senhor conhece as lutas do nosso coração, Senhor. O Senhor nos conforta, nos encoraja. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Cada dia que passa, né, o sentimento que eu tenho tido diante do Senhor é de uma imensa misericórdia. De domingo de manhã, nós podermos estar aqui juntos, lembrando do que o Senhor fez por nós e sendo confortados e encorajados pelo que Ele tem operado e ainda vai operar na nossa vida, né? Louvado seja o Senhor. Essa semana o Senhor falou conosco, né, o sentimento de devedores no Evangelho. E no início do alimento diário foi abordado a questão da fé. E alguns dos hinos que nós cantamos nessa manhã nos levaram novamente a considerar isso diante do Senhor. E às vezes nós temos, né, irmãos, algumas tradições nossas do que é a fé, de como a fé opera. E essa primeira parte eu queria ter comunhão com os irmãos nesse sentimento. A fé, ela é algo muito acessível. E a fé tem o poder de mudar a nossa vida. Vamos abrir em Êxodo. Senhor Jesus. Êxodo 14. Ali no alimento diário a gente viu a passagem de Pedro, quando o Senhor vem a andar sobre o mar. E ele anda ali sobre o mar, a experiência de fé deles. E eu queria que a gente olhasse um pouco aqui a experiência de fé do povo de Israel e o quanto isso reflete na nossa vida, né? Êxodo 14 começa assim, irmãos. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. O 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios, com todos os cavalos, carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal-Zefon. Antes de continuar, irmãos, eu queria parar um pouco aqui. O Senhor falou para Moisés: retrocede e para. Olha a loucura disso aqui. Está saindo, fugindo do Egito, certo? Primeiro, era o povo que estava escravizando Israel durante anos. Segundo, tinha matado os primogênitos das casas. E ainda tinha levado o ouro, a prata e roupa das casas dos egípcios. Imagina a raiva desses egípcios. Eles deviam estar com o coração com muita raiva. E o Senhor, numa coisa muito louca aos olhos humanos, Ele fala: para aqui.
deixa o Egito chegar perto. E a primeira reação do povo de Israel, né, irmãos? No 14, no final do versículo 4, quando Moisés fala assim, eles assim o fizeram. Vamos parar? Tá bom, a gente vai parar aqui, Senhor. Aparentemente reagiram rápido, né? Agora o versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto, por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. A hora que Israel viu, eles temeram. Lá em Gênesis, né, irmãos, quando o inimigo vem infundir o pecado no homem, ele vem com uma questão de abrir os olhos. E Eva, a hora que ela vê aquela árvore, ela come da árvore. O pecado fez uma coisa com a gente, irmãos. Ele nos tornou seres visuais. E a hora que a gente vê, a gente teme. A fé, ela se opõe ao que a gente vê. Visto que não andamos pelo que vemos, mas por fé. Senhor Jesus. E aqui, irmãos, o Senhor quis operar em Israel o que Ele quer operar na gente hoje. Nós estamos muito habituados a andar pelo que a gente vê. Então, a hora que o nosso chefe no trabalho é alguém terrível, a gente vê aquilo e a gente desanima. A hora que nós passamos por uma dificuldade em casa, a gente vê aquilo e a gente desanima. A hora que a gente passa por uma dificuldade no serviço da igreja, a gente vê aquilo e desanima. O Senhor precisa desconstruir isso na gente, irmãos. Ele não pode ter um povo que está habituado a viver pelo que vê. Porque quando a gente vê, a gente passa a temer. Mas olha Moisés, irmãos. Moisés não olhou para aquilo. Moisés olhou para o que o Senhor falou para ele. O Senhor falou para ele: eu vou glorificar o meu nome nessa situação. E aí no versículo 13 Moisés fala: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor quer fazer isso na nossa vida, irmãos. O Senhor precisa nos calar na nossa vida. O que a gente está vivendo no trabalho não é para nos matar, é para glorificar o nome do Senhor. As dificuldades que nós vivemos, quando nós estamos com os irmãos, não é para a gente desanimar, é para o Senhor glorificar o nome dEle. Porque a fé, irmãos, ela opera algo nunca visto. E aí começa aqui, né, no 15, o Senhor começa a operar o que Ele havia prometido. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o bordão, estendendo a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, Moisés, lá em Atos, fala que ele foi educado em toda a ciência do Egito. Eu imagino que Moisés, a hora que viu o mar,
ele deve ter pensado milhões de alternativas. Construir uma ponte, né? Os egípcios com a engenharia deles ergueram aquelas pirâmides, mas erguer um bordão, fala se essa cena não é uma loucura. Você é um dos homens mais sábios que tem na terra, e o que Deus fala para você é erguer um bordão. A gente faria isso, irmãos? Diante de um mar, você ergueria o bordão para cruzar ele? O Senhor quebrou todo o paradigma aqui. Não importa a ciência, ele ergueu o bordão. E a palavra começa a falar o que aconteceu no versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. Não é que ele ergueu o bordão e na hora aconteceu. Foi toda uma noite, irmãos, para mudar. Às vezes a gente acha que ao crer na palavra do Senhor vai resolver rápido. Às vezes demora uma noite para mudar. Então Moisés estendeu o mar a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que sobrou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, o que se tornou terra seca. 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Imagina você está cruzando o mar. A água que está descendo, ela começa a subir. Começa a criar uma barreira. Imagina você passando essa cena, irmãos. Você olha para o teu lado esquerdo, isso aqui vai cair uma hora. Não tem lógica. Mas menos lógica ainda, tem as do lado direito. Elas deveriam escoar também. E elas pararam como uma muralha. E o povo de Israel passou no meio disso. Irmãos, o Senhor poderia ter resolvido esse problema do jeito que Ele quisesse. Mas aqui o povo de Israel viu algo que eles nunca tinham provado. Na nossa vida, o Senhor pode resolver do jeito que Ele quiser. Mas a maneira que Ele prepara é para a gente provar algo que a gente nunca provou. Vamos abrir em Hebreus? Senhor Jesus. Aleluia. Hebreus 11. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Hebreus 11, 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. O Senhor falou: eu vou glorificar meu nome. Moisés no versículo 13, Senhor, eu creio nisso. Como? Eu não sei. Eu não vi ainda. Mas eu tenho a convicção de que esse fato vai acontecer. E aí o versículo 6, irmãos, de Hebreus 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Vamos para Romanos 10. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Romanos 10, o versículo 8. Romanos 10, versículo 8 diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa
a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O 16, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Senhor Jesus, irmãos, muitas vezes, orando sobre isso, eu comecei a considerar diante do Senhor, né? Muitas vezes a nossa relação com a fé é uma relação supersticiosa, em que a gente acha que o pensar positivo vai dar certo. Em outros momentos, a gente acha que a fé é uma habilidade que só alguns têm. Só algumas pessoas podem ter fé. Só Moisés pôde ter fé, só Daniel, só irmãos mais crescidos. E às vezes, irmãos, a fé parece um item raro. Parece que é escasso a fé. Puxa, é tão difícil ter fé. Muitas vezes é essa a nossa experiência e essa a nossa relação com a fé. Mas aqui no 17 diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, que diz pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, pelo rema de Cristo, pela revelação de Cristo. Irmãos, a fé, ela é um fruto do relacionamento do homem com Deus. Se nós nos relacionamos com Deus, Ele fala e aquilo gera fé em nós. Foi isso que Pedro viu. Foi isso que Abraão, ao longo da vida dele, foi crescendo em fé. Porque ele foi se relacionando cada vez mais com Cristo. Vamos abrir em Lucas 18. Senhor Jesus. Concluindo o sentimento, irmãos. Senhor Jesus. O Senhor, irmãos, Ele precisa mudar isso na nossa geração. Cada vez mais é uma geração que o inimigo cria que tudo é baseado em ver. Grandes telas de cinema, as coisas visuais cada vez mais conquistam e fixam o homem por meio das redes sociais, as mídias. E o Senhor precisa de uma geração que ouve, não de uma geração que vê. E aqui ele ensina como que nós temos que ouvir ao Pai. Lucas 18, 1 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Parece que é demorado o Senhor libertar do Egito, mas Ele está ouvindo o nosso clamor, irmãos. E no 8, digo-vos
que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará pessoas que se aproximam de Deus? Irmãos, orar sempre e nunca esmorecer. Nós temos que ter a nossa vida de oração em casa, mas na reunião nós temos que estar orando. Senhor, qual é a palavra do Senhor para mim? Isso, irmãos, é o que produz fé na gente. Porque a hora que o Senhor fala no nosso interior, gera fé. E essa fé, irmãos, é o que nos liberta do poder desse mundo. E o Senhor, Ele colocou aqui, irmãos, que quando Ele tiver para voltar, vai ser difícil achar fé. Mas não porque a fé é escassa, mas porque muitas coisas estão nos afastando da presença de Deus. Às vezes na reunião, nós estamos só com o corpo, mas o nosso coração não está aqui para ouvir o falar de Deus. E aí a fé não pode operar em nós. Às vezes ao ler a Bíblia, a gente está pensando em várias coisas, e o Senhor não consegue falar conosco. Agora, se o Senhor achar um povo que creia, e Ele vai achar, porque Ele está produzindo esse povo, um povo que vai trazer Ele de volta, Ele vai achar fé na terra. Ele vai achar aqueles que oram dia e noite, para que o reino de Deus se manifeste nessa terra. Nós somos devedores do Evangelho, irmãos. A nossa vida não é para ter sucesso. A nossa vida é para trazer o reino de Deus. E o Senhor precisa encontrar essas pessoas que ouvem o falar dEle. Depois que Ele fala, irmãos, e nós cremos, pode ser egípcios morrendo de raiva, Ele resolve o problema. E Ele resolve de uma maneira que a gente nunca viu. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. A dificuldade que cada um está passando, Ele sabe. Se nós crermos, Ele vai resolver de uma maneira que a gente nunca viu. E a gente vai crer cada dia mais nele. Jesus é o Senhor. Vamos orar individualmente um pouco? Senhor, ainda nessa manhã, fala mais comigo. Gera fé no meu interior para o Senhor me salvar. Jesus é o Senhor. Amém? Aleluia. Senhor Jesus. Antes de a gente continuar a palavra iniciada por Marquinhos, eu tenho um aviso para dar que é doação para a SEAP especial em Ibiúna. Por que especial? Porque ali tem jovens a pedido dos irmãos de sua localidade, os irmãos responsáveis, que tem alguns parte que precisa ser recuperado. Eles já estão recuperados de drogas, porém eles precisam ter um convívio para que não tenha recaída, né? Então, lá em Ibiúna, não sei se vocês sabem, nós temos uma propriedade lá e eles estão usando ali, né? E quem já foi sabe o lugar lá e tem uma parte que eles também, parte baixa assim, eles aproveitam para plantar horta. E essa horta produz verdura, claro, horta tem que ser verdura, é redundante isso, mas produz uma verdura orgânica, sem agrotóxicos, né? É muito saudável para todos nós. Então, eles têm vivido disso, sustentado disso, da venda de verduras que eles produzem e, ao mesmo tempo, dos livros espirituais, Alimento Diário e outros livros, eles também praticam comportagem. E o Senhor tem abençoado ali, principalmente o trabalho deles com uma garra de trabalhar em cima, focado no jornal Árvore da Vida, e o Senhor tem aberto muitas portas lá. Eles ganharam simpatia do povo, né? Então, por exemplo, tem feirantes, donos de barracas, que ofertam
depois da feira, ofertam o que sobrou dali para eles. Isso é bastante comum isso. E nós fomos lá quarta-feira, foi Pedro, Ildeu, eu e um grupo de irmãos, né? E ali nós olhamos aquela situação e sentimos que nós precisamos ajudá-los também, né? Então, Pedro deu a ideia de a gente doar para eles roupas, né? Roupas, utensílios, qualquer coisa assim, para que eles possam montar um bazar ali. E eles já estão fazendo isso, e bazar tem trazido bastante recursos para sustentá-los ali. Nossa intenção é fazer com que SEAP de Ibiúna seja autossustentável, né? Então, contamos com a ajuda dos irmãos para trazer doações. Ali naquele cantinho, nós vamos colocar caixas de papelão para vocês colocarem doação lá dentro. Amém? O Francisco ali também foi com a gente, ele está aqui. Amém, Francisco? Então, irmãos, e também, todo domingo, eles podem trazer verduras e oferecer para vocês. Que tal? Eles trazem as verduras e nós doamos roupas, coisas assim para eles. Assim, eu acho que vai ser suficiente para eles, então, suprir as necessidades deles, né? Amém? Amém. Aleluia! Jesus é o Senhor. Com relação à fé, como o Marquinhos falou muito claramente, a fé é crer e obedecer, não é? Então, você crê, você obedece. Mas naquela figura do Mar Vermelho, o povo de Israel chegando ali perto do mar, nada acontece, né? E o povo ficando com medo, e eles não têm fé nenhuma. E agora, como é que faz? Falta de fé, o que você faz? Obedecer. Obedecer, nesse caso do povo de Israel, obedeceram à voz de Moisés. E a voz de Moisés é a voz de Deus. Então, no nosso caso, às vezes, se você não tem fé, talvez você, em determinado assunto, você tem dificuldade de crer na hora, você precisa de mais revelação para crer, mas não tem problema, obedece. Não sei se foi muito, né? Mas essa é a realidade, né? Amém? Se não crer, obedece. E obedecer e crer, né? Você obedece e depois você vai ter fé. E a fé também, ele falou aqui, mostrou para nós que a fé, aquela parábola do juiz iníquo, e ainda que Deus demore, ou aquele juiz demore a cumprir aquilo, né? Irmãos, quanto à fé, nós somos muito imediatistas. Nós somos como essa geração Y, né? Que quer tudo na mão, quer rápido. Eu oro agora, que o senhor tem que responder agora. Mas não é assim que o senhor trabalha. Caso de Lázaro, quantos dias o senhor demorou para ir lá? Sabendo que ele estava doente. Não é verdade? Então, o Senhor vai trabalhar. E eu li essa semana, leitura bíblica, lá em 1 Reis, Elias, né? No tempo do rei Acabe. E não tinha chuva, a seca na terra era tremenda. E aí, todo o povo ali desesperado por causa que não chove, tudo seco. Aí o Senhor falou para Elias, vai chover. Aí Elias ouviu a palavra do Senhor, teve fé, mas nada de chuva. E ele já tinha prometido ao rei Acabe, olha, vai chover, Deus falou comigo que vai chover, mas nada de chuva. Aí ele subiu no monte ali, orou, né? Orou assim, com a cabeça baixa, esperando a resposta do Senhor. E aí ele enviou o servo, olha, você vai lá ver, lá em cima, no cume da montanha, para ver se tem nuvem. Porque se há nuvem, é sinal de chuva. Aí foi uma vez, o servo falou, nada. Aí Elias, de novo, orando. Pela segunda vez, vai de novo, vê se tem nuvem. Foi lá a segunda vez, nada de nuvem. Isso por quanto tempo? Por quantas vezes? 7 vezes.
E na 7ª vez, sobe lá, para ver se tem nuvem. Aí, finalmente, o servo falou, eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão. Era uma nuvem pequenininha. Será que vai chover mesmo? Aí, Elias falou o quê? Vai chover. Manda mensagem para o rei Acabe, para ele se preparar, porque vai uma chuva grande e vai inundar tudo. Amém? Então, o Senhor, Ele tem a sua soberania. Ele tem seu arranjo. Não cabe a nós cobrar. Oramos pela fé e o Senhor vai fazer. Amém? Senhor Jesus. E esta semana é o devedores do Evangelho. Realmente nós devemos muito ao Senhor, nós temos uma dívida muito grande, não só com o Senhor, mas com as pessoas, porque fomos comissionados por Deus para pregar o Evangelho do Reino. Amém, irmãos? Então essa dívida está em nós e temos que pagar essa dívida. E aqui no versículo 14, versículo 1, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E o Paulo, olha só a disposição do Paulo. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho. Irmãos, nós estamos prontos ou não? Senhor Jesus, está pronto? Você está preparado? Todo momento você está preparado. Você está pronto? Essa deve ser a nossa atitude com relação ao Evangelho. Vou lembrar novamente do jornal Árvore da Vida, que nós temos encargo de pelo menos comprar um pacote de 10 e distribuir durante a semana ou mês. Né? Então, eu quero que os irmãos, tem um grupo de irmãos já fazendo isso, mas gostaria de estender para mais irmãos. Apesar de a gente ter falado várias semanas, mas a reação ainda é muito lenta. Gostaria que vocês fossem como Paulo aqui, estar pronto para anunciar o Evangelho. Amém? Ó Senhor Jesus, no capítulo 1, nós lemos o versículo 9, porque Deus, pode ler para mim, versículo 9? Até aí, amém. A irmã aí já colocou muito bem, mas eu gostaria de repetir novamente. No versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado servo. Essa palavra servo, inclusive no tutorial, quem assistiu semana 4, o Deus deixou muito claro para nós que este servo aqui é doulos, né? Doulos significa servo que tem um amo. Tem um dono ali, que ele, e a função de servo é fazer a vontade do amo. Amo fala para ele, vai aqui, ele vai lá, ele vai. Então, esse é o sentido da palavra doulos. Mas no versículo 9, ele fala assim, porque Deus a quem sirvo, esse sirvo aqui, servir aqui, é outra palavra em grego, latrel. E esse latrel é servir ao Senhor com adoração, com reverência e com respeito. Ó Senhor Jesus. Então, esse latrel é um serviço sacerdotal. O irmão, então, colocou para nós vários exemplos, né? Vamos ver. Primeiro, começar com um versículo meio negativo, que está relacionado com Satanás, aqui no capítulo 4 de Mateus, mas que depois se vira positivo, né? Na tentação de Jesus, no versículo 8, ele falou, aqui fala, levou ainda, Mateus 4, 8, levou ainda o diabo ao monte muito alto
mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Latreu. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Tem algumas outras versões que é só a Ele servirás. Amém? Então, servir tem esse sentido de adorar a Deus, de reverência a Deus, de respeito. Certo, irmãos? E com relação a isso, gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Irmão Pedro tem falado para nós, e eu achei muito, inclusive está na Conferência do Rio agora, e tem um grupo de irmãos que está com ele, por isso que muitos aqui faltaram, né? No Romanos 1, 21, no Romanos 1, 21 aqui, versículo 21, né? Romanos 1. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Até aí, né? Não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Senhor Jesus. E capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui há duas coisas. Quando a gente prega o evangelho, sempre pregamos falando da primeira parte do versículo, que é todos pecaram. Nós, para mostrar para todos os nossos ouvintes que todos pecaram, não há exceção de ninguém. Todos pecaram, todo ser humano pecou. Mas a gente esquece da segunda parte do versículo, que hoje para nós está tendo muita luz e é o que Deus quer, né? Carecem da glória de Deus. Quando você peca, você então, está em falta com a glória de Deus. Porque Deus, quando criou o homem, na sua economia, mas esse homem caiu, então a sua economia é trazer esse homem pecador, mas que pela graça ele seja salvo, amém? E que na vida da igreja ele possa crescer, né, sendo justificado, santificado, transformado, conformado e finalmente glorificado. Glória é o próprio Deus. Glória é a presença de Deus. Então, nessa glória, né, nós temos essa reverência, esse respeito. Nós temos a dignidade. A glória de Deus, para falar que Deus é glória, Deus tem dignidade, né? Deus tem essa coisa, majestade. Ele é majestade. Então, da nossa parte, como servimos no espírito latreu, nós devemos a Deus essa reverência, esse respeito. Amém? E também o temor não no sentido de ter medo. Nós não podemos ter medo de Deus. Talvez pessoas do mundo tenham medo, mas nós não temos medo de Deus, porque Ele é nosso Pai. E o Senhor Jesus Cristo já abriu para nós um novo e vivo caminho para chegar ao nosso Pai. O caminho para Santo dos Santos está aberto. Então, nós temos um santo temor. E nós precisamos ter. Quero esclarecer um pouquinho mais. Essa semana o Deus mandou um vídeo para nós sobre um pastor coreano, na sua mensagem, no seu discurso. Posso falar, Ildeu? Então, ele descia lenha nos brasileiros, falava que nunca vi como brasileiros
na hora do culto, sai livremente, não fala nada e entra livremente. E antes da hora de terminar o culto, todo mundo sai e fica lá no hall batendo papo. Mas eu não costumo olhar para isso. Mas, irmãos, nós temos, cada povo tem sua cultura. Por exemplo, eu fui para a Coreia do Sul, eu não sabia que a reunião lá começava às 5 horas da manhã. Eu fui dormir às 11 horas, né, depois de comunhão com os irmãos, já bastante cansado, né, de viagem. Então, fomos dormir, hospedar na casa de irmão. E esse irmão me bate na porta, 4 horas da manhã. Meu Deus do céu, o que esse irmão quer? Né? Faz, prepara aí, nós vamos tomar um banho, vamos tomar café, vamos para o local de reunião, que a reunião começa às 5 horas. Senhor Jesus. Então, se eu estou lá, eu tenho que obedecê-los. Não é verdade? Então, isso é costume de cada povo, tal. Né? No Brasil, tal, nós somos mais orgânicos, tal, mais vivos, espertos, né? E tal, deixa para lá, tal. Mas uma coisa, irmãos, não podemos perder a reverência ao nosso Deus. Estamos aqui para adorá-lo. Ele é a personagem mais importante dessa reunião. Nós temos que ter respeito a Ele. E por causa de respeito a Ele, nós deixamos de fazer um monte de coisas. Não é verdade, irmãos? Não há lei entre nós, você é proibido, você tem que estar na reunião, tudo. Mas, diante da glória de Deus, vamos adorá-lo. Vamos respeitá-lo. Respeitar a sua dignidade, respeitar a sua majestade. Ele está aqui no nosso meio. Ó Senhor Jesus. Então, isso é o sentimento que queria passar para os irmãos, né? E vamos continuar, né? Capítulo 1, versículo 9, com relação ao que nós somos devedores do Evangelho. 1:9, que já comecei falando, a quem sirvo, esse sirvo é latrel, que é servir em adoração, servir em reverência, servir em respeito. E em meu espírito, sempre fala, quando aparece latrel, é no espírito. Somente no espírito você percebe a glória de Deus. Somente no espírito você pode render uma reverência a Deus, adoração a Deus. Aliás, Esdras, nessa mensagem, ele faz a diferença, porque lá em inglês, geralmente é worship service. Domingo de manhã temos worship service, quer dizer, culto de adoração, né? Então, isso para mostrar que esse serviço é esse serviço que é latrel. Senhor Jesus, a quem sirvo no Espírito. E esse Espírito, no meu Espírito. Esse meu Espírito é meu Espírito humano. Tem alguma dúvida? Não, né? Então, entretanto, esse meu Espírito já está mesclado com o Espírito de Deus. Vamos ver 3 versículos em toda a Escritura que fala da diferença entre Espírito E maiúsculo, que é Espírito de Deus, e o E minúsculo, Espírito do homem. Primeiro é João 3,6. João 3,6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito, esse E aqui está maiúsculo, é nascido do Espírito de Deus. Amém? E quem é nascido do Espírito, maiúsculo, é Espírito.
espírito minúsculo que está dentro de nós. Amém? E outro versículo é João 4, 24. Deus é espírito. É que espírito deveria estar em letra maiúscula do E. Isso tem causado bastante dificuldade para os tradutores da Bíblia, né? É difícil diferenciar isso, porque na verdade o espírito está mesclado com o nosso espírito, né? Que diz, Deus é espírito, deve ser maiúsculo aqui. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso, em espírito é minúsculo, é adorar Deus aqui no nosso espírito. Amém? E tem mais um, que é Romanos 8,16. Acho que isso é muito importante para a gente nunca esquecer sobre essa verdade, né? 8,16. Vamos ler junto? Amém. Então aqui não precisa nenhuma explicação. O próprio Espírito, esse Espírito aqui é maiúsculo, Espírito de Deus, Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, que é espírito humano, que somos filhos de Deus. Senhor Jesus, então muito bom, né? Então nós quando servimos, adoramos, reverenciamos a Deus, ter respeito com Ele, é no nosso espírito. Senhor Jesus. Aí a partir do capítulo 1, versículo 9, ele fala assim, porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Primeiro ponto, Deus a quem sirvo em meu espírito. Versículo 10. Em todas as minhas orações. Então, nós precisamos, primeiro item, é servir ao Senhor em nosso espírito, no sentido de adorar, né? E esse serviço é sacerdotal. Então, aqui, servimos a Deus, primeiro passo. Segundo, versículo 10, oração. Precisamos fazer oração, que tem que ser o dia a dia nosso. Terceiro, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Visitas. Precisamos fazer visitas. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui bom evento de encontro de casais. Vieram, não sei. Mais de 130 casas. 200 e poucas pessoas. 300 e poucas pessoas, né? Você divide por 2, dá 160, 170 casais. Estiveram aqui. E dentro desses casais, 60, 70 casais são pela primeira vez. São os convidados, os convidados. Bom, e aqui a palavra que foi dada é uma palavra de evangelho. Amém? Foi uma evangelização para eles. Qual o plano de Deus para nós. Amém? Eles ouviram, foram para casa, já teve jantar antes de ir para casa, todo mundo feliz, alegre. Nós também desfrutamos bastante, revemos velhos amigos e tal. Acabou o evento, todo mundo para casa. E agora? Não faz nada, né? Vamos esperar até o próximo encontro de casais. É isso? Começar tudo do zero outra vez. Isso tem sido a nossa rotina aqui na vida da igreja. A gente faz eventos, vem gente, e depois? E aí? O que a gente faz com essa gente que veio para a reunião? E aí? Né? Por isso que Paulo aqui nos ensina, por causa do evangelho, primeiro precisamos pregar o evangelho, servir a Deus,
no Espírito, pregando o Evangelho. Nós ganhamos pessoas. Segundo, nós temos que orar por essas pessoas. Não foi fácil movimentar mais de 300 pessoas para vir aqui. Foi fácil? Não foi fácil. Foi muita oração. E assim, as pessoas que ouviram o Evangelho ontem, precisamos então orar por elas. Mas orar por elas, precisamos ter um serviço de pelo menos de dados nas mãos, né? Pelo menos o nome deles, um contato, um e-mail, um WhatsApp. Nós não temos nada disso. Então, se perde totalmente. E aí só vamos, no próximo encontro de casais, vamos promover do zero. É assim, irmãos? Não. Vamos trabalhar melhor dessa vez. Tem registro? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, tá? Então, não esqueça, nós primeiro pregar o Evangelho, servindo a Deus no Espírito. Segundo, orar pelas pessoas que vieram ontem, pela primeira vez. Orar por eles, que o Senhor faça que a palavra que entrou neles, um trabalho neles, de convencimento. Amém, irmãos? Pela palavra. E segundo, terceiro, agora terceiro. Vontade de Deus se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, o terceiro é visita. Vamos fazer visitas a esses irmãos novos, certo? Para fortalecer a fé deles. A palavra que eles ouviram, nós temos que crer que a palavra entrou neles. Senhor Jesus, visita. Versículo 11, porque muito desejo ver-vos. Irmãos, precisamos ter saudade de visitar os irmãos novos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Repartir, irmãos, é você descobrir qual o dom que ele tem, você aperfeiçoá-lo, ensiná-lo a exercitar o dom, para que venha a graça, e que graça, e mais graça, ele se torna um ministério. Esse é aperfeiçoamento. Repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Confirmados é ficar firmes na vida da igreja. Senhor Jesus. Mas não para por aí. Versículo 12. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. O que é esse confortar? Essa palavra conforto, no original grego, tem sentido de encorajamento. Precisamos encorajar esses irmãos novos, não é verdade? Para que a sua fé seja mais fortalecida. Senhor Jesus. E esse é o sexto. É sexto ou sétimo? Deixa eu contar. Meu Senhor Jesus. 1, 2, 3 a visita, 4 é repartir, 5 é confirmar, 6 é encorajar, e o 7 vou ler para vocês, que é muito importante. 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Finalmente, o último passo é frutificação. Ou seja, os novos receberam oração, receberam visitas, receberam aperfeiçoamento, e foram confirmados, receberam encorajamentos. O que nós esperamos deles? É fruto, é frutificação. Amém? Precisamos dar não só nós, eles vão dar o fruto também. Senhor Jesus. Então, aqui diz, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Aqui
diz que nós somos devedores. Já falei isso, mas, irmãos, precisamos ser tocados por essa palavra. Nós somos devedores. Não sei, a igreja de São Paulo é devedora do Evangelho. Não, nós estamos contentes, fazemos isso, fazemos aquilo. Que satisfação, tal. Que legal, alegria. Estamos na vida da igreja, tal. Mas, não esqueça, somos devedores. Vamos pagar essa dívida? Queremos mostrar para vocês que nós somos devedores do Evangelho. Ninguém aqui morreu pelo Evangelho, né? Graças a Deus. Mas precisamos ir até o fim. Não é verdade, irmãos? Senhor Jesus, somos devedores. Aqui diz tanto a gregos, aqueles cultos, estudados, intelectuais, da elite. Precisamos pregar o Evangelho a estes. Mas também precisamos pregar a bárbaros. Bárbaros são incultos, iletrados, né? Não tem condições, nunca estudou nada, né? Condição social baixa. A estes também somos devedores. Devemos pregar o Evangelho. Deus não faz acepção de pessoas. Desde que seja ser humano, Ele então tem encargo de transformar a todos. Às vezes a gente fala, para mim é mais fácil pregar para os pobres, que pobre é mais simples. Irmãos, não é sua escolha. Você tem que pregar para todos que aparecer na sua frente. Amém? Tanto sábios como ignorantes. Sábios aqui é estudado, conhecedor de ciência e tal, né? Esse também, mas também há ignorantes, analfabeto, que nunca teve condições de estudar, tal. A esses também precisamos pregar o Evangelho. Enfim, devemos pregar o Evangelho para todos. Amém. Não tenha dúvida, né? Senhor Jesus, por isso, quanto está em mim, estou pronto. Essa palavra, novamente, está pronto, irmãos. Não sei como transmitir para os irmãos, eu acho que eu vou apelar para a glória de Deus. A glória de Deus está dentro de cada um de nós. Precisamos adorá-lo como Ele é. Então, esse estar pronto também está nessa fase de a gente adorar a Deus. Respeito por Ele. Quando você respeita, você você concorda com Deus e faz aquilo que Ele te manda. Amém, irmãos? Isso eu acho que é um serviço latrel, é mais profundo do que doulos. Nesse caso nesse contexto que estamos falando, porque envolve a adoração a Deus. Por exemplo, não consigo falar isso, mas domingo de manhã, graças ao Senhor, melhoramos muito, né? Às 9:30 da manhã já tem gente aqui, bom número aqui, já reunindo. Antigamente, chegava 10 horas, era meia dúzia de gato pingado aqui. Isso é assustador. Mas nós começamos a buscar o Senhor, né? Primeiro, os irmãos responsáveis chegam na hora. E antes disso, a gente já chega às 9 horas da manhã, lá embaixo na salinha, e lá nós temos oração pela reunião. Eu sei que depois também as irmãs espontaneamente estão orando aqui em cima. Que horas? 9 também, que bom. Então 9 horas você vê que já tem gente aqui. É bem diferente do que antigamente. 10 horas não tinha ninguém. Então isso é falta de respeito a Deus. Estou falando até para mim, porque eu sou falho nisso também. A liberdade é tanta, a gente até esquece que devemos adorar a Deus no Espírito. Então, irmãos, tudo bem, eu entendo que por alguma situação, alguma circunstância, você chega atrasado na reunião. Mas todo domingo chegar atrasado na reunião, isso tem alguma coisa. Não é verdade? Senhor Jesus, mas, por favor, tenham temor de Deus. Respeitem a Deus. Nesse recinto, Deus está aqui.
Não é para você ter medo, não. Nós estamos na presença de Deus, ainda que o respeitamos, ainda que o adoramos, nós estamos cheios de alegria, borbulhando. E nosso Deus é um Deus alegre. Ele gosta de festa. Ele gosta que a gente invoque o nome do Senhor. Alto, não é? Tal, canta hinos e começa a pular espontaneamente. É isso que Ele quer. E numa reunião amarrada, carrancudos, todo mundo sim, tal, meio desconfiado, tal. Irmãos, vamos quebrar isso, quebrar esse gelo. Amém? Que o Senhor tenha total liberdade aqui e que nós reverenciamos a Ele. Nós o adoramos. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos prosseguir um pouquinho, depois a gente já termina. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém? É muito rico essa semana, já falei, os itens aqui, já falei também, que são, Paulo pôde praticar todos esses itens, servir no Espírito, orar, visitar, aperfeiçoar, firmar os irmãos no viver da igreja, encorajar e multiplicar. E nesses itens, não falei da oferta. O irmão Esdras falou muito bem da oferta. Nós precisamos estar preparados para ofertar no domingo de manhã, mas nós preparamos o que a gente tem que propor no coração. Não é chegar aqui e ver no posto, quanto tem um tal. Não, você já vem preparado, já vem pronto, assim como pronto para pregar o Evangelho. E tem alguma nota que Pedro falou no Rio, que gostaria de ajudar vocês a entender melhor essa questão da glória, né? Ele fala assim, Romanos 1:21, o homem não o glorificou como Deus, nem lhe deram graças. Olha como é importante dar graças a Deus. Vamos aprender a glorificar a Deus. Vamos aprender a glorificar a Deus ou não? Vamos tributar a Deus glória e honra. A glória é a sua majestade, dignidade, seu status de rei e realeza. Sua presença é a sua glória. Dar sempre graças a Deus em tudo. Em tudo. O ar que você respira é Deus quem deu. A água que você toma, Deus que deu. Toda glória seja dada a Deus. Em Romanos 1:23, é absurdo o homem comparar Deus com aquelas coisas, ídolos. Ter honra, respeito e reverência ao nosso Deus. Isso é uma outra frase. As reuniões são lugar de reverência. Amém? Levar a sério as coisas de Deus. Levar a sério as coisas de Deus é excelência. Estamos aqui, nós precisamos dar melhor para Deus. Acima da nossa capacidade. Tem que dar o primeiro, mais do que a gente faz na nossa empresa. Amém? Muito mais, porque nós estamos diante de uma glória. Senhor Jesus. E também, né, inclusão, mais entusiasmo. Entusiasmo é Deus em nós. Voltar ao princípio, adorar o Deus eterno, servir com excelência, servir com entusiasmo, glorificar a Deus, ter reverência a Deus, adorar a Deus, dar graças a Deus e servir a Deus. Amém? Amém? Eu finalizo com isso aí. Vamos adorar a Deus.